Olá, seja bem-vindo ao canal História nos Stories. Meu nome é Daniel René, eu sou o professor Daniel René e estamos aqui para falar sobre a história, ou seja, conhecimentos locais e regionais da cidade de Nazária. Para você que está chegando agora, essa é a segunda aula de uma série de aulas sobre conhecimentos locais e regionais da cidade de Nazária que está acontecendo aqui no YouTube neste canal. Se você quiser assistir a primeira aula, você pode seguir a partir de agora esse canal e ir lá na parte de playlists. E aí você vai encontrar a primeira aula e assim você vai nos acompanhar aqui nessa segunda aula, tá bom? Mas você pode assistir essa segunda aula tranquilamente e depois retornar para a primeira. Porque essa daqui é a primeira aula que eu vou contar sobre a história de Nazária. Então, lá na primeira aula eu contei para vocês sobre a questão da localização geográfica, tá bom? Mas antes eu preciso dar algumas informações. Primeiro eu quero agradecer já a todos que assistiram e deram like, compartilharam a primeira aula. Muito obrigado, tá? Já é o terceiro concurso. Teve o concurso de Parnaíba, teve o concurso de Castelo do Piauí. Fiquei muito feliz em saber que muita gente que fez o concurso de Castelo do Piauí tá aqui também nesse concurso de Nazária e a gente está trocando ideias. E também eu tenho que anunciar para vocês que a apostila sobre conhecimentos regionais e locais de Nazária você pode comprar comigo. Durante aqui os slides vai ter um QR Code, mas você também pode acessar o meu WhatsApp que está aqui no link, o primeiro link da descrição desse vídeo, tá bom? Por mais, o YouTube você vai perceber que a gente coloca aqui sempre 20 minutinhos de aula, então eu falo muita coisa sobre a história de Nazária, eu vou explicar, a gente vai conversar sobre isso. Mas a apostila ela tem mais conteúdo. Então, quem já temos uma boa parte, muita gente já me pediu a apostila e comprou a apostila. Eu quero agradecer a todos. Vocês não sabem o quanto que isso é importante para mim. Quando eu comecei esse canal no YouTube, eu pensei em democratizar o acesso, né, à história do Piauí, das cidades do Piauí. E você está contribuindo para que eu possa cumprir essa missão. Então, a partir do momento que você compra essa apostila custa R$20. Esse preço está muito abaixo dentro do mercado. O concurso é logo mais. Então, assim, aqui eu coloco os vídeos 0800 para você, né, no YouTube. E a apostila faz parte desse combo. Então, compre a apostila, tá? Você vai me ajudar e você vai se ajudar porque a apostila tá bacana. Detalhes sobre a apostila, eu tô atualizando constantemente. Então, quando você comprar a apostila, você vai lá no WhatsApp, fala comigo, eu mando para você a apostila. Eu sempre vou estar atualizando, tá? Por que eu sempre estou atualizando? Porque eu estou pesquisando. A gente está num período que a gente está pesquisando. Esses concursos agora que eles falam sobre essas cidades, eles lançam um edital e você tem que ir atrás. Então aqui eu estou fazendo esse trabalho por você, que é ir atrás de material e fontes para que você possa desenvolver da melhor forma, porque eu sei que nesse momento eu estou conversando com aquele que vai ser aprovado nesse concurso de Nazária, tá bom? Então, você vai aqui na descrição e compra a apostila. Ao longo do vídeo tem um QR Code na tela que você pode acessar esse link e a gente conversa, tá bom? Apenas R$20, tá? Você adquirir essa apostila. Vamos lá, gente. A gente está aqui, a história de Nazária, aula número 2, e a gente vai falar sobre a Fazenda Brejo, um legado econômico e familiar em Nazária. Por que eu escolhi esse tema, gente? Vamos lá. Antes de começar, eu preciso fazer algumas ponderações com vocês, tá? A primeira delas é que é um trabalho de pesquisa. Você vai perceber isso, tá? Os vídeos eles estão sendo lançados de acordo com aquilo que eu vou construindo, tá bom? Como professor de história como professor de história e como pesquisador. Então, muitos assuntos aqui, eles se conectam no todo que é a história de Nazária, porque eu estou fazendo os vídeos em temas. Então, hoje, o tema, a gente vai falar sobre uma fazenda que ela é extremamente importante para você conhecer lá a origem de Nazária. Bom? Então, acompanhe todas as aulas, fique atento e coloquei para vocês aqui alguns tópicos. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a história de Nazária, tá bom? E a Fazenda Brejo. A Fazenda Brejo, que durante muito tempo pertenceu a Francisco Alves de Carvalho, e hoje está sobre a propriedade do seu neto Teodoro Ernesto de Carvalho Filho,
ela desempenhou na época um papel fundamental na história econômica da atual cidade de Nazaré. E a gente vai voltar um pouquinho no tempo, tá? A gente vai voltar lá para o início do século XX. A fazenda Brejo se destacou como um centro de produção de açúcar, cachaça e rapadura. Lembrando, historicamente, o Nordeste por produzir os engenhos de açúcar, né? E aqui em Nazaré, aqui do lado, você tinha uma fazenda que tinha uma produção de açúcar, cachaça e rapadura, né? E isso contribuiu significativamente para a economia local. Então vamos explorar a rica história dessa fazenda e sua importância para a região, e a gente vai começar aqui falando sobre alguns pontos, tá bom? Então assim, essa imagem que eu estou utilizando faz parte das minhas pesquisas. Por quê? Eu quero indicar para você um canal no YouTube, aliás, no Facebook, uma página no Facebook, que tem como título História de Nazaré. Então, se você colocar lá no Facebook História de Nazaré, você vai para esse canal, tá bom? Esse canal, assim as informações que possuem lá, pertence a Demerval Silva. E muitas das coisas e documentos e assuntos sobre a história de Nazaré eu encontrei com o nome desse historiador. Então vale aqui eu citar essa fonte para você, porque é necessário até para prestigiar o trabalho dele. E também eu peço para que você possa segui-lo, né, e conhecer um pouco mais, porque lá você vai ter muitas fotos de Nazaré, tá bom? Inclusive essa foto eu retirei de lá. Então assim, a minha produção das aulas precisa muito de fontes, e a gente acaba pesquisando. Nós que somos historiadores entendemos muito bem disso. E vale aqui ressaltar sempre você indicar suas fontes e as suas referências. Então, vá lá no Facebook, você vai ter muitas coisas lá sobre a história de Nazaré e vai te ajudar também nesse processo, tá bom? Dito isso, jovens, vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Foi nessas terras, né, férteis ali da fazenda de Brejo, que teve a produção de açúcar, cachaça e rapadura, que floresceu, e todo esse sistema, né, essa fazenda é muito importante. A galera que é do Piauí, vocês são do Piauí, ou a galera que vai de fora que está fazendo esse concurso, quando a gente vai assim, eu sou do interior, né, de Demerval Lobão, meus pais são de Demerval Lobão, e eu entendo muito bem isso, porque eu fui para muita farinhada. Ah, coisa boa. Farinhada é excelente, né, galera? Eu fui muito pro interior e você sabe que esses eventos de produção são eventos que movimentam todo o povoado, né? Uma farinhada, todo o povoado ali está envolvido, né? Inclusive, se você tiver aí, né, um beiju com coco, cara, vai no WhatsApp aí, me fala, porque eu vou comprar. Porque, cara, beiju com coco é coisa boa demais, tá? Mas você vai entender a importância dessa fazenda nessa região. Ela é tão importante que ela vai ser um dos pontos de origem da cidade de Nazaré. Impulsionada também pelo ambiente propício e pelo riacho do Mutum, também conhecido como Sumaré. Eu já ouvi muitas histórias, sou de Teresina, então eu já ouvi muitas histórias de pessoas que foram tomar banho no Sumaré, né? Então, o Sumaré que banhava grande parte da extensão da região e da fazenda. E aí, cara, durante muitos anos, a fazenda cultivou cana-de-açúcar e se dedicou à criação de gado, caprinos e ovinos, além de realizar também plantações de arroz, milho e mandioca, que é um detalhe muito importante, que essas fazendas, elas são de produção familiar e são de produção de subsistência. Subsistência é para consumo próprio dessas fazendas, né? E também para esse comércio familiar. Então ele gira um comércio familiar na região para o povoado e também nunca esquecer da proximidade com Teresina, tá bom, gente? Vamos lá. Francisco Alves de Carvalho, ele é o patriarca da família e ele era casado com a dona Lídia Ribeiro de Carvalho. E pelas informações que eu colhi, eles tiveram 12 filhos. Outra também situação, né, que acontece muito no interior, antigamente tinha muitos filhos, todos nascidos na fazenda Brejo. E aí, cara,
todos esses elementos faz com que eu construa na minha cabeça, e que eu quero que você construa, é que o início dessa fazenda em Nazárea, nessas terras, tudo começa a partir de uma família. Olha que coisa linda, né? Família é a base de tudo, né, pessoal? A base de tudo. Às vezes eu tô aqui na minha aula e eu tô com minha filha aqui do lado, e eu tô trabalhando, né, e ela tá aqui do lado, sempre assistindo as aulas. Então, você tem que entender que a família é a base de tudo, tá, galera? Então vamos lá, ó. A gente tá falando um pouquinho aqui sobre esse início e você vai acompanhando. Lembrando que você pode adquirir a apostila sobre história de Nazárea aqui com esse QR Code que tá aqui do lado, ou no primeiro link da descrição, por apenas R$20, galera. R$20. Você já vai estar contribuindo com esse canal para que nos próximos concursos eu apareça novamente aqui. Porque a vida é muito corrida, então eu vou encontrando um tempinho ali e vou aqui tentando ajudar você da melhor forma, tá? E o pessoal que comprar a apostila, toda vez que eu for editar a apostila ou adicionar novas pesquisas, eu vou enviar para você. E tem um detalhe, tem lista de questões nessa apostila, mas eu vou sempre produzir novas listas e vou enviar para você, tá? Vou dar essa assistência. Então vamos lá, gente. Um marco notável na história da região foi a introdução. Olha só, essa história ela é muito peculiar. Mas também eu consegui lá no Facebook de História de Nazárea, né, do professor Demerval. E aqui seria o seu Francisco e a dona Lídia, tá? Muito interessante, o nome da minha mãe é Lídia, fazer essa referência. Mas aqui é o seu Francisco e a dona Lídia, tá bom? E aqui é a imagem lá do Facebook dele. Lá tem muitas fotos e documentos sobre a história de Nazárea. Você pode ir lá também para que você possa visualizar, tá bom? Então vamos lá. Dentro do levantamento eu vi que para eles foi muito importante a introdução desse veículo automotor de carroceria, né? Um caminhão ali em 1928. E eu fiquei, cara, por que que isso foi importante, cara? Esse caminhão ele foi adquirido por Francisco Alves de Carvalho. E aí representou um avanço tecnológico significativo na época e naquela região. Porque você tem que entender que a produção, ou seja, o açúcar, ou a rapadura, ou a carne, ou seja, como que ele poderia fazer esse comércio, isso representou uma evolução desse comércio e dessa economia ali em Nazárea. Embora tenham passado muitos anos fora do controle da família Carvalho, Teodoro Filho, que conseguiu readquiri-lo, esse caminhão, realizou algumas reformas e o trouxe de volta para a Fazenda Brejo, onde permanece até os dias de hoje. E isso é importante, que é o resgate do valor histórico, né? Então, lá no começo, essa família se estabeleceu ali, o seu Francisco, a dona Lídia, e o núcleo familiar vai ser o núcleo de origem da cidade de Nazárea. Olha só que interessante. Você vai trabalhar em uma cidade em que a cidade teve a sua origem a partir de um núcleo familiar, tá? Então lá você pode também verificar esse valor histórico, né? Ou seja, a preservação histórica. Em resumo, o que eu posso falar para vocês sobre a Fazenda Brejo, desde essa importância inicial, sobre a questão da produção do açúcar, a Fazenda Brejo, que pertenceu a Francisco Alves de Carvalho, e agora é cuidado pelo neto, Teodoro Ernesto de Carvalho, é uma parte integral na história econômica e para entender a origem de Nazárea. Professor, isso pode cair no concurso? Sim, meu jovem. Porque esse tema, esses conhecimentos aqui, se você for procurar na prefeitura de Nazárea lá no site, você não vai encontrar. Se você for procurar aí pela internet, você vai ver isso bem quebrado, porque isso é a história local sendo construída, sabe? É entender que esse núcleo familiar vai gerar o que seria a Nazárea. Nas próximas aulas, a gente está dividindo isso em tópicos e períodos, você vai entender a formação dos povoados dali daquela região. Mas aqui você tem que entender o papel dessa fazenda na produção de açúcar, cachaça e rapadura, juntamente com todas as atividades agrícolas e a criação de gado. E aí o surgimento de uma comunidade, ou seja, surgimento de comunidades rurais. E outro detalhe é entender a importância da preservação de um caminhão que era para a família muito importante, mas que representa o início do avanço da economia daquela região. Só para adiantar para vocês, e a gente vai falar isso nas próximas aulas, e na apostila esse conteúdo já está na íntegra, então eu vou produzindo as aulas e vou soltando aqui, mas se você já quiser
ter acesso a esse conteúdo, tem nessa apostila já. Nazárea, ela é formada pelos povoados de Secretária, Atalho, Campestre, Pilões, Bom Jardim e Caetetus, tá? Passagem de Santo Antônio e Canto do Martim. Mesmo Nazárea sendo considerada de pequeno porte, né? Mesmo sendo de pequeno porte, no povoado Passagem de Santo Antônio, localizado ali a cerca de pouco mais de 12 quilômetros de Nazárea, nesse povoado de Passagem de Santo Antônio, há registros históricos narrados pelo escritor, e aqui é um outro que eu quero dar referência para vocês, pesquisem. Na apostila eu consegui pesquisar algo e consegui citá-lo, né, na apostila, mas ele tem um livro, e esse livro é muito difícil você conseguir, eu não consegui, você pode pesquisar, o livro chamado Os Correios, Sua Gente e Eu, tá? Então, se durante a minha pesquisa eu encontrar esse livro, eu vou tentar fazer um resumo aqui, a gente vai falar sobre, a gente vai discutir, eu vou tentar gerar algum link para que você possa comprar e prestigiar o Gutenberg, tá?